Questão 31. Ele vai trazer um experimento em que ele coloca o seguinte: no experimento, se plantou uma muda de salgueiro que pesava 2,5 kg inicialmente. O vaso tinha 100 quilos de terra seca. Ele tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para deixar passar água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Quando ele coloca a água da chuva, significa que essa água ela contém minerais, tá? Então, por isso que ele colocou água da chuva. Poderia ser água destilada, por exemplo, tá? Ou poderia ser somente água. Ele poderia dizer que regou diariamente e você consideraria que tem aí, nesse caso, água e sais minerais presentes. Vamos lá. Após 5 anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 quilos na terra, enquanto a planta de salgueiro pesava 80 quilogramas, ou seja, ela aumentou a sua biomassa a partir de processos fotossintéticos. Para a realização de processos fotossintéticos, a planta ela absorve gás carbônico da atmosfera e converte a energia luminosa em energia química, produzindo assim a glicose no processo fotossintético. Para que isso possa acontecer, a planta precisa de água e sais minerais que vão ser essenciais para a produção de diferentes substâncias presentes no corpo desse vegetal. E para isso ela vai absorver água e sais minerais do solo. Então, o que a planta absorve são nutrientes inorgânicos desse solo e a água presente nesse solo. Os componentes orgânicos do solo, eles não vão ser absorvidos, são somente os nutrientes inorgânicos desse solo que vão ser absorvidos. Então, ele faz esse experimento para tentar, aí, nesse caso, confrontar com o senso comum. Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas absorvem gás carbônico do ar. Esse experimento, especificamente, não está trabalhando com a relação da absorção de gás carbônico da atmosfera. Então, essa resposta não faz sentido para o experimento que foi apresentado na questão. Usam a luz como fonte de energia. De novo, né? Não é um experimento que fala sobre fonte luminosa, sobre exposição à luz ou não à luz, e aí, nesse caso, comprometendo o crescimento da planta. Nem fala sobre luz, né? Então, também não faz sentido a letra B como resposta. Assim como a letra E também não faz sentido. Produzem oxigênio na presença de luz. Em momento algum foi citado o oxigênio no experimento, em momento algum foi falado sobre a relação da luz ou do oxigênio. Então, não faz sentido optar pela letra A, B ou E, porque não trata disso no enunciado, a questão não traz um experimento que aborde esse tipo de informação. A gente fica entre as letras C e D. A letra D fala, usam a água para constituir seu corpo. Gente, o salgueiro pesava 2,5 kg, depois de 5 anos ele pesa 80 quilos. 80 quilos, gente, esse peso que ele ganhou, esse peso que aumentou ao longo dos 5 anos não é de água, né? Então, aí nesse caso, se você considerar que a letra D está correta, significa que ele absorveu água e foi de 2,5 kg para 80 quilos em 5 anos. Então, é água pura que vai aumentando? Não. A gente sabe que aí nesse caso tem síntese de biomassa e isso aí nesse caso vai depender da absorção de materiais que existem no solo, que são materiais inorgânicos. Então, isso que está aí nesse caso sendo demonstrado mostra pra gente que não é material orgânico, que normalmente as pessoas acham que é material orgânico. Ah, o que você coloca? Adubo. Ah, o que é adubo? Humus de minhoca. O que é humus de minhoca? Ah, é material orgânico. Então as pessoas acreditam que é material orgânico que a planta vai absorver. Na verdade, não. O material orgânico que está ali disponível vai passar por um processo de decomposição e os materiais inorgânicos presentes no solo, assim como a água também presente nesse solo, vão ser absorvidos pelas raízes dessa planta e incorporados a esse vegetal, sendo utilizados para a produção da sua biomassa, para o aumento, para a síntese da sua biomassa. Então, os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas absorvem matéria orgânica do solo. Os vegetais absorvem água e sais minerais, ou seja, material inorgânico do solo. Tranquilo? Então, a letra C é que seria a resposta correta aí. O experimento confronta exatamente essa ideia. Por que ele confronta isso? A terra seca manteve o mesmo peso. São 100 quilos no início do experimento, 5 anos depois continuam sendo 100 quilos. Ou seja, o que a planta está absorvendo são sais minerais, e não, aí nesse caso, o material orgânico presente nesse solo.